Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Conforme também nós lemos na semana passada, vamos prosseguir aqueles versículos ali. E hoje nós vamos encerrar a nossa pregação sobre o tema tulipe. Já falamos da total depravação, da eleição incondicional, falamos da expiação limitada, falamos também da graça irresistível domingo passado, e hoje vamos encerrar falando sobre a perseverança dos santos. Nós tínhamos lido João 6:37 na semana passada. Hoje vamos ler então o 38 e o 39. Diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. É maravilhoso falar sobre a perseverança dos santos. E quando falamos sobre esse tema, alguém pode querer um resumo. Em uma frase, como você resume o que é a doutrina da perseverança dos santos? E eu digo que essa frase é: o salvo não perde a sua salvação. É isso. A doutrina da perseverança dos santos ensina que o salvo não perde a sua salvação. Essa doutrina ficou conhecida por aquela famosa frase que incomoda muitos crentes. Essa frase não incomoda os mundanos, porque os mundanos, eles dizem bem assim: os crentes acham que só eles são salvos. O mundano diz isso. Mas a frase diz o seguinte: uma vez que você é salvo para sempre. E isso incomoda os próprios crentes. Era para incomodar os mundanos, que dizem que nós achamos que só nós somos salvos. Mas é incrível como essa frase verdadeira e bíblica incomoda os crentes. Quando você diz para um crente assim: você é salvo, então você é salvo para sempre, você não perde sua salvação. Ele, em vez de se alegrar, ele fica bravo com isso. Ele diz: não, pode se perder a salvação. E briga por isso. Mas esta é uma verdade bíblica e ninguém pode negar. Ninguém pode, com a sua dúvida, retirar as verdades ditas por Deus, por meio do seu Espírito que inspirou a palavra. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós não negamos que haja pessoas que caíram e se perderam. A questão é: tais pessoas eram realmente salvas? Alguém então poderia retrucar e dizer assim: mas se elas não eram salvas, caíram do quê? Para alguém cair da graça, tem que estar nela. Alguém pode dizer isto. E é de fato o argumento dos arminianos, que creem que você pode perder sua salvação. Eles dizem isso: como é que você pode cair de um lugar que você não está? Se você não está na graça, como é que você cai da graça? Para você cair da graça, você tem que estar na graça. Porém, a Bíblia não diz que as pessoas caem definitivamente da fé verdadeira. Não. Mas sim da fé que ela dizia ter. É diferente. Muita gente pode falar que tem fé e ela mesma não permanecer naquela fé que ela diz que tem. É isso que a Bíblia fala. É a isso que a Bíblia se refere. Então nós temos galhos da videira que podem ser cortados. Sim, Jesus falou que aquele que está em mim não dá fruto, o Pai corta. E o que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto. Inclusive, a festa dos varões foi sobre esse tema, nós aprendemos sobre isso. O que é ser cortado do galho da videira? O que é ser cortado de Jesus Cristo? Nós falamos, são pessoas que estão em Cristo, mas Cristo não está neles. Porque o tempo todo em João 15, Jesus diz: se eu estiver em vós, se vós estiverdes em mim, eu em vós. Ele faz esta simbiose. Ele mostra que não é só você que tem que estar em Cristo, porque alguém que está em Cristo pode estar em Cristo apenas por palavras. Mas se Cristo está nele, é impossível ele se perder.
Também tem ramos da oliveira que podem ser arrancados. Romanos 11, 16 a 24. Porque são pessoas que, apesar de professarem fé, todavia elas são incrédulas. Paulo até fala isso. Você que diz que foi enxertado na oliveira verdadeira, você sendo a oliveira brava, não seja incrédulo. Paulo diz, se você ficar na incredulidade, você também será arrancado. Ou seja, há de fato pessoas que estão em Cristo, que estão na igreja, mas elas não são verdadeiramente cristãs. Pessoas caem da graça, Gálatas 5:4, pois participavam com os que realmente são salvos, sem, no entanto, serem. Pessoas iluminadas, que provaram o dom, a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, a boa palavra realmente caem. Hebreus 6:4-6. Porém, tais pessoas não eram salvas. Nós vamos falar disto aqui quando falarmos um pouco mais sobre este versículo. Elas eram terra rejeitada, é isso que o texto chama, lá em Hebreus 6. Terra rejeitada, ou seja, terra não cultivada. Tem crente que está na igreja, ele é uma terra que recebe chuva, que são as bênçãos de Deus, mas ele não deixa Deus cultivá-lo. É uma pessoa que não é trabalhada por Deus, embora receba as bênçãos de Deus. E o que ele produz? Espinhos e abrolhos. Então essa pessoa era verdadeiramente salva? Não, estava no meio dos salvos. Uma pessoa realmente salva, ela foi salva por quem? Ela foi salva por Cristo, o Salvador. O nome de Jesus no hebraico significa o Senhor salva. É impossível Jesus salvar alguém e este alguém se perder. Jesus não é o diabo é quem engana. O diabo fala que você está salvo para você viver a vida que você quer, que você gosta, para você ir para o inferno. Esse é o enganador. O Salvador não, ele te salva e fala a vida verdadeira que você deve viver, inclusive renunciando a si mesmo. Tem crente que não quer renunciar a si mesmo, cai na conversa do diabo, não precisa renunciar a nada não, você vai ser salvo a si mesmo, porque o pastor falou que uma vez salvo, salvo para sempre. O diabo pega a verdade da palavra de Deus, mistura com a mentira do seu engano, da sua astúcia e coloca aquilo em outro contexto para você ser enganado, e tem muito crente que aceita isso. Uma pessoa realmente salva foi salva pelo Salvador, por Jesus, e Jesus nem se engana e ele nem engana aquele a quem ele salva. Por exemplo, Jesus não salva ninguém que não esteja escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Não. Jesus não salva. Apocalipse 17:8 diz que as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida, já não estavam escritos desde a fundação do mundo. Não é que Deus foi lá e apagou o nome dessa pessoa, já não estava. Jesus, quando veio buscar e salvar, ele veio buscar e salvar aqueles que estavam já escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Estes que a Escritura encerrou debaixo do pecado, a todos. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado. A Escritura encerrou todos debaixo da obediência para que a fé fosse dada aos filhos de Deus. E Jesus veio para isso. Ele veio atrás dos filhos de Deus. E ele não erra, não. Ele não fica assim olhando para alguém e fala, pai, será que é tua filha ali? Será que é teu filho aquele? Jesus não. Eu e o Pai somos um. A mente do Senhor Jesus é a mente de Deus. Tudo que Deus sabe, Jesus sabe. Ele olha para qualquer pessoa que seja eleita de Deus, que o Pai deu a ele, e diz, ali está mais um presente que meu Pai me deu. Vou lá alcançá-la. É isso que Jesus faz. Então a salvação não se perde, mas é claro que estamos falando de um salvo autêntico, e não de alguém que se parece um salvo, ou que tenha andado junto com os salvos, como foi o caso de Judas. Judas andou junto, não só com os salvos, Judas andou junto com o próprio Salvador. No entanto, ele se perdeu. Os apóstolos dizem lá em Atos 1 que ele seguiu o seu próprio caminho, e não o caminho. Imagina você estar do lado do caminho e não segui-lo.
Os remonstrantes, que eu disse para os irmãos que eram os replicantes, né, do século XVII, os discípulos de Armínio, apresentaram doutrinas errôneas no que diz respeito à segurança da salvação. O 5º capítulo dos Cânones de Dort, eu até recomendei aos irmãos que leiam, baixem isso na internet, está de graça lá, PDF, é livre para qualquer pessoa baixar, os Cânones de Dort em PDF. Baixa aquilo lá e você vai ver qual é a doutrina calvinista que foi determinada ali, que foi definida ali, e quais são os erros doutrinários arminianos daquela época. O 5º capítulo dos Cânones de Dort expõe a doutrina da perseverança dos santos e rejeita os erros arminianos, que vamos citar alguns ao longo deste sermão. Se os sinergistas creem que a fé vem do homem, sinergista é aquele que acha que a obra da salvação é dele e de Deus. Nós somos monergistas, que cremos que a obra da salvação é só de Deus. Mas os sinergistas, eles dizem que a fé vem do homem. Então, se a fé vem do homem, é o próprio homem que deve manter sua fé. Caso contrário, sua salvação estará perdida. Não adianta eles negarem, irmãos, que eles creem na salvação por si mesmos. Se você diz isto para alguém, um sinergista, se você diz isto para um arminiano, um pelagiano, uma pessoa que crê na salvação pelas obras, ele vai dizer assim, não creio na salvação pelas obras. A fé não é obras. Eles falam assim, eu creio na salvação pela graça. Mas pergunte a ele assim, então como se procedeu a predestinação? Eles respondem, Deus previu lá na eternidade quem é que iria crer. Se é assim, então, não é salvação pela graça. Porque Deus previu quem iria crer, segundo eles, Deus previu que a pessoa iria crer, e por causa da fé, Deus foi lá e salvou. Só que a Bíblia nega que a fé seja a causa da salvação. A Bíblia sempre diz que a fé é o meio, a causa é a graça, é o favor, é o beneplácito de Deus. Não é nada no homem. Ao contrário, quando Deus olhou da eternidade, Ele não viu fé em ninguém. Ele viu todos incrédulos, todos pecaram. Então Ele viu pessoas a quem Ele quis dar o dom da fé. Mas tem uma graça preveniente, já falei sobre ela aqui algumas vezes. Não ajuda em nada nesse raciocínio. Porque segundo a própria doutrina deles, todas as pessoas recebem a graça preveniente, mas só alguns fazem bom uso dela. Ora, se o sujeito continua sendo, ele que decide pela sua salvação através da graça preveniente, então significa que ele usou muito bem essa graça que o outro não usou. Continua sendo mérito. Por que você aceitou Jesus e você não, sendo que os dois receberam a graça preveniente? Porque eu soube usar a minha vontade. Então é mérito. Paulo diz assim, se é mérito, não é graça. Então a salvação, se fosse dessa forma, seria uma recompensa e não um ato do favor imerecido de Deus. Olha, eu vou ver aqui quem vai fazer a lição certinha de casa. Quem fizer, eu dou um pirulito. Isso é graça? Não, isso é recompensa. E assim que a doutrina sinergista, arminiana, pelagiana, semi-pelagiana, amiraldiana e outras declaram que é a salvação. Se você fizer bom uso da sua fé, eu te dou a salvação. Isso é recompensa, não é graça. Portanto, mas isso foi lá na eternidade, então é recompensa futura. Não deixa de ser recompensa. Está errado. Eles vão dizer que não, mas é uma contradição bíblica. A Bíblia diz que o homem é salvo por causa da graça e não por causa da fé. Sempre que a salvação é ligada à fé, a Bíblia diz que esta é o meio e não a causa da salvação. Então, em primeiro lugar, vamos ver a perseverança dos santos, já que os irmãos entenderam o que é a doutrina da perseverança dos santos, é que o salvo não perde sua salvação. É claro que estamos falando verdadeiramente salvo. Hoje, César, nós precisamos colocar as notas de rodapé, porque as pessoas, você fala uma coisa, ela entende outra. Quando eu digo assim, o salvo não perde a salvação, a pessoa logo fala, então, vou viver do jeito que eu quero. Mas que jeito que você quer? Pecando, então você não é salvo. Você quer... Eu estou falando do salvo. O salvo não perde a salvação, não é o ímpio, não. Você quer viver do jeito que você quer pecando, então você não é salvo. Está vendo? Hoje você tem que colocar
nota de rodapé para a pessoa entender o que você está falando. Você quer viver pecando? Então você não é salvo, velho. O salvo não quer viver pecando, ele quer viver para a glória de Deus. Amém? Ah, achei que vocês não tinham entendido. Glória a Deus. Mas vamos lá. Se a perseverança dos santos vai até o fim, porque Jesus falou, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança dos santos, em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que ela é resultado da preservação divina. Guarda isso. Você só persevera porque Deus te preserva. Ninguém pode perseverar se ele não for guardado e preservado por Deus. Aqui está o ponto em que nós divergimos dos arminianos. Eles acham que sua perseverança depende de suas forças. E nós cremos que nossa perseverança depende da preservação e da guarda de Deus. Se Deus não guardar a cidade, até Salomão sabia disso. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não te preservar, em vão será a tua perseverança. Salmo 127. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Está vendo? Por meio da fé. Mediante é por meio. Nunca diz que é por causa. Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que sois guardados pelo poder de Deus. Você está guardado para a salvação do último tempo pelo poder de Deus. Não é pela sua força. Por isso o crente persevera por causa da preservação divina. No versículo 3, o apóstolo Pedro diz, louva a Deus, né, porque nos regenerou para uma viva esperança. E no verso 4 ele diz que esta viva esperança nos leva a uma herança incorruptível. Então, no verso 5 ele diz que para que você alcance isso, Deus te guarda pelo poder dele para esta salvação que será revelada. Que maravilha! Você foi regenerado para uma viva esperança, versículo 3. Você nasceu de novo para alcançar. Viva esperança é a vinda de Jesus, tá? Esperança no Novo Testamento é fé futura. Toda vez que fala esperança, está falando de algo que ainda virá. Você foi regenerado para o céu, para a eternidade. A sua regeneração é escatológica. Segundo, uma herança incorruptível. O que você tem para receber da mão de Deus, como seu Pai, que te adotou como irmão de Jesus, é uma herança que não tem fim, que não se corrompe. Não é como dinheiro que gasta-se aqui, não é como veículos e propriedades que se desgastam e a ferrugem consome. Mas é onde Jesus havia dito, juntem tesouros no céu, onde a traça não rói, onde a ferrugem não consome e os ladrões não minam e nem roubam. É isto que Deus tem preservado para você. E então ele diz, você alcançará isto porque Deus guarda você pelo seu poder, diz o apóstolo Pedro. Então veja que o crente chegará à salvação por meio da fé, não por causa dela, e sim do poder de Deus. Agora imagine, irmãos, se nós pensarmos que Deus poderia nos abandonar neste processo, você já pensou? Um Deus que te chamou para a salvação, veja, não estou falando aqui de todos os chamados, porque a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nem todos os chamados são escolhidos. Eu estou falando realmente dos escolhidos, que Deus chamou e escolheu. Imagine você sendo chamado, sendo escolhido, sendo liberto desse mundo, justificado pelo Senhor, regenerado, cheio da graça de Deus agora para não viver mais em pecado, e de repente Deus te abandona no meio do caminho. Que coisa terrível, que certeza você poderia ter de que você chegaria na eternidade? Você não teria certeza nenhuma. Você diz assim, tudo bem, Deus não me abandona, mas e se eu abandonar o Senhor? Os arminianos sempre têm uma frase parece que quer que o homem perca a salvação. Chega a parecer que quer. Então eles dizem, tudo bem, Deus não nos abandona, mas e se nós abandonarmos a Deus? Não é verdade que nós já vimos muitas pessoas abandonarem a Deus? Eu respondo, certamente. Nós abandonamos a Deus quase todo dia.
Isso não é novidade para ninguém. Nós viramos as costas para Deus como Pedro, na sua negação, dizendo que não conhecia Jesus. Nós traímos Jesus como Judas, irmãos. Estamos achando que somos melhores do que qualquer um daqueles discípulos que fugiram quando viram seu Senhor sendo preso no jardim do Getsêmani? Não, nós somos como ou piores do que eles. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Pedro que escreveu a carta, ele diz que, este mesmo Pedro que escreveu a carta, o próprio Jesus foi em busca dele. Jesus disse para Maria Madalena, que ficou lá na porta do túmulo esperando. Amanheceu o dia para ela embalsamar o corpo. E então ela ficou chorando porque a porta do túmulo estava aberta e não tinha ninguém lá dentro. Roubaram o corpo do meu Senhor. Então um homem chega por trás dela e fala: mulher, por que choras? Olha, roubaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o colocaram. Se for o Senhor, me fala logo onde está. E ele só disse: Maria. E ela caiu a seus pés chorando. Rabone, meu mestre. Nunca mais faça isso, a Bíblia não fala que ela disse isso. Mas do jeito que ela agarrou em Jesus, Jesus falou: não me detenhas. Então quer dizer que ela estava grudando mesmo, né, nos pés dele, e nunca mais morra de novo. E abandone nós. Jesus falou: Maria, não me toque. Eu não subi para o meu Pai. Mas vá e diga aos meus discípulos que eu quero encontrá-los. Aos meus irmãos, ele falou. Diga para eles também que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. E ainda disse assim: e diga a Pedro, falou o nome, que eu quero encontrá-lo no mar da Galileia. Por que este nome em específico? Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Pedro se perdeu na negação, mas ele era um eleito de Deus. E Jesus disse: eu vou buscá-lo, não importa. Ele é um presente que meu pai me deu. Ele não vale nada, mas eu vou atrás dele. Ele não presta, mas eu vou fazê-lo prestar. E Jesus foi. Os irmãos conhecem a história. E Pedro ali foi restaurado, resgatado no mar da Galileia, quando ele confessou 3 vezes que ele amava o Senhor. Quebrou as 3 negações, com as suas 3 confirmações. Agora eu pergunto, por que Jesus não foi atrás de Judas? Poderia. Ah, mas Judas suicidou, mas o problema de Judas não era o suicídio. O suicídio era consequência. A causa era outra coisa. Ele era filho da perdição. E Jesus disse isso na oração. Ah, Jesus não tinha ressuscitado ainda para buscar Judas, e Judas já tinha suicidado, mas na oração de Jesus, o sacerdotal, antes dele morrer, ele não podia ter buscado Judas? Mas ele disse ao Pai: Senhor, todos que me deste guardei em teu nome, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E aí? A questão, meus irmãos, é que Deus não ama a todos. Deus amou Pedro e não amou Judas. E Jesus sabia, nós já pregamos sobre isso, expiação limitada. Jesus sabia quem eram aqueles que o Pai lhe deu, e foi atrás deles que Jesus foi. Ah, havia uma perdida lá numa aldeiazinha de Samaria chamada Sicar. Era uma mulher de vida duvidosa, mas Jesus Cristo sabia que era eleita de Deus, e ele disse aos seus discípulos: é necessário passarmos por Samaria. Nenhum judeu passava. Eles evitavam aquele trajeto, mas Jesus diz: é necessário, vamos passar lá. Mas por que, Senhor? Esquenta não. Eu e meu pai temos aqui um combinado desde a eternidade. E tem uma mulher que está aí, nesse combinado. Mas vocês não precisam saber disso, não. Quando chegaram lá e eles foram na cidade buscar comida, Jesus fala com aquela mulher no poço de Jacó. E então se revela a ela, depois daquela conversa que os irmãos podem ler em João 4, no final ele diz, quando ela fala: o Messias vai vir, e aí ele vai explicar tudo. Ele falou: eu já vim, minha filha, sou eu que falo contigo. Se revelou e salvou aquela mulher. Uma eleita de Deus, lá abandonada, numa cidade que nenhum judeu passava, muito menos na aldeia. Se não passava em Samaria, imagina na aldeia de Sicar.
mas ela era eleita. Jesus não perde. Olha o 38 do texto que lemos. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é? A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca. Nenhum. Ele não vai perder. Aquela mulher foi dada pelo Deus Pai ao seu Filho Jesus. E ele disse, eu não vou perder essa mulher. E por que ele não buscou Judas? Ele poderia buscar Judas ao invés de Pedro, ou poderia buscar os dois. No entanto, ele poderia também não buscar nenhum dos dois. Mas você faz ideia do porquê ele buscou somente a Pedro? Antes de morrer, Pedro falou o que para Jesus? Senhor, cá entre nós, todos podem te abandonar, menos eu. E todos olharam para Pedro, né? Rapaz, eu queria ser igual a esse cara. E Jesus disse para ele, Pedro, Simão, né? Falou nem Pedro, né? Não chamou nem do apelido, chamou pelo nome mesmo. Igual minha mãe. Minha mãe sempre chamava de Quequeu, carinho, né? Aí quando falava Cleilson, tremia as pernas. Jesus já chamou ele pelo nome. Simão, Simão. O homem deve ter empalidecido. Ele diz, Satanás pediu para vos ser andar como trigo. Vos é plural, os 12. E Jesus diz, eu porém roguei por ti. Ti é singular. Para que a tua fé não desfaleça. Então o que Jesus fez, queridos? O que Jesus falou depois? Quando te converteres, porque Pedro ainda não era convertido, fortalece os teus irmãos. Jesus deu a incumbência de Pedro para fortalecer os seus irmãos, que Jesus ainda não tinha intercedido pelos outros 10. Porque pelo 12º lá ele não ia interceder, porque ele já tinha falado, né? Que é filho da perdição, ele não ia orar por ele. Mas Pedro, Jesus intercedeu por ele, para depois Pedro fortalecer os outros 10, quando ele se convertesse. E depois da ressurreição, Jesus diz novamente isso para Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta então as minhas ovelhas. Fortalece aqueles que eu te falei antes de morrer. Nós poderíamos multiplicar os textos bíblicos que provam a segurança da salvação, mas só o fato de você saber que quem vem em busca de você é o próprio Jesus, já deixa você seguro, sim? Você já fica seguro. Quem vem em busca de mim é exatamente o bom pastor. Ele não manda secretária. Ainda que ele tenha pregadores da palavra que anunciem o evangelho da salvação, todavia quem vai em busca de você é ele mesmo. Mas por causa do nosso tempo, vejamos apenas um outro texto que o apóstolo Paulo diz. Aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, 7b ao 9, ele diz assim, falando para os coríntios, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Os coríntios estavam esperando a volta de Cristo. E Paulo disse para eles que o próprio Senhor os confirmaria, os seguraria até o fim. Para quê? E ele diz, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que pode ser irrepreensível, irmãos? Na vinda do Senhor, ninguém. Mas se Ele está te guardando, você vai ser. E no 9 ele diz assim, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo diz, Jesus te guarda, Jesus te confirma, e Deus então te chama à comunhão. Ou seja, para você ter certeza. O que está claro aqui é que Paulo reconhece que os coríntios, enquanto esperam a volta de Cristo, ele diz que o próprio Cristo, a quem eles aguardam, os confirma até o fim. Paulo usa a palavra grega bebaiô, que significa confirmar, estabelecer, tornar firme e seguro. Cristo é quem fará isso até o fim para com os crentes. E qual o propósito? Para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Paulo sabe, nós também, que ninguém por si mesmo pode ser achado irrepreensível para o dia do Senhor. Mas Ele mesmo nos confirmará para que o sejamos. Porém, através do quê? Através da comunhão pela qual fomos chamados por Deus, o Pai, para termos com seu Filho Jesus. Todo crente que deseja saber sobre sua confirmação, se ele está seguro na fé,
antes ele deve saber sobre como está a sua comunhão. Antes de você saber se você está salvo, você tem que saber se você tem comunhão com Jesus. Paulo não diz que é por causa da comunhão que você vai chegar lá. Ele diz que é por causa da confirmação. A comunhão é apenas a prova que você pode ter para si mesmo. Você tem comunhão com Cristo, amém? Então isso é prova da fidelidade de Deus que te chamou para isso, como garantia da preservação que Ele mesmo fará de você, para que você chegue irrepreensível ao dia do nosso Senhor Jesus. Jesus, como sumo sacerdote, como oferta nossa e como nosso intercessor, diz a Bíblia que, por isso também, Hebreus 7:25, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. O autor dos Hebreus está dizendo que Jesus não salva pela metade. Ele salva totalmente. Não existe crente meio salvo. Ou você é salvo totalmente, ou você é perdido totalmente. Ninguém fica metade no céu e metade no inferno. Aqui na terra as pessoas ainda podem, né? Com um pé andar em um caminho estreito e com o outro no caminho largo. E fica assim. Naquela dança. Porém, em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 10, o anjo diz para João: não celes as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Quem é sujo, suje-se mais. Aí é o verso 11. Quem é puro, purifique-se mais. Por que o anjo fala isso para João? Ele está dizendo que quanto mais se aproxima o tempo, mais esses dois caminhos se distanciam. Se no início você está aqui, com Cristo no caminho estreito, com o mundo no caminho largo, com Cristo no caminho estreito, com o mundo no caminho largo, vai chegar um momento, e já está chegando, o anjo disse para João, não fecha esse livro porque o tempo está chegando. E que tempo é esse? Em que esses dois caminhos se separam definitivamente, suas pernas não vão mais alcançar. Você não vai mais conseguir ser um crente mundano. Se você é santo, você vai se santificar mais. Se você é mundano, você vai se sujar mais. É isso que ele está dizendo. Mas se você é santo, se você é separado, você é salvo totalmente. E quem faz isso é o próprio Cristo, vivendo sempre para interceder por você. Hebreus 7:25. E no 10:14 ele diz: com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Olha só isso, irmãos. A nossa perfeição total e eterna está garantida, embora por enquanto ainda estejamos sendo santificados. Veja a garantia, eu vou ler de novo este versículo. Com uma única oferta, que é a morte de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre. Jesus não aperfeiçoou pela metade, foi para sempre. Aqueles que estão sendo ainda santificados. O processo está acontecendo, mas tem a garantia de que ele já fez isso para sempre. Antes de passar aqui para o segundo ponto, deixo algumas referências para provar que os salvos são imperecíveis. João 6:37-39, como lemos aqui. João 10:28-29, que Jesus fala que minhas ovelhas jamais perecerão. João 17:2, que Jesus ora pelos seus. João 17:9, que Jesus não ora pelo mundo. O 12, que ele não orou por Judas. Romanos 8:1, que diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. 11, 17, 30 a seguir. Nós não vamos comentar porque isso tomaria muito tempo de um sermão, embora seja útil para um estudo bíblico e estudos apologéticos. Vamos ao segundo ponto. Provas externas da perseverança. Como eu sei que eu estou perseverando? Entre os reformados e os remonstrantes, que são os arminianos hoje, há uma semelhança. Ambos creem que deve haver evidências externas da perseverança dos santos. Tem que ter. Como que você diz que persevera e não tem nenhuma prova disso? Então, a diferença é que os arminianos pensam que eles colaboram com Deus nisso. E os calvinistas sustentam que só perseveram porque são guardados por Deus, assim como a Bíblia diz. O arminiano fala do seu esforço e o calvinista, mesmo que também fale do esforço do cristão, atribui isso à graça de Deus. Os arminianos vão dizer, nós também atribuímos a graça. Então vocês são calvinistas.
Se atribuiu a graça, é calvinista. Agora, se falar, não, isso aqui é a graça de Deus, mas é o nosso esforço. Então é um trabalho sinergista, né? Quando Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, que é um texto que eles gostam de usar, né? Tá vendo? Jesus está dizendo aí, ó, só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Então até lá não tem nada garantido. É isso que eles falam. Só aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas veja, Jesus não está condicionando a salvação à perseverança. Jesus não diz você será salvo por causa da perseverança. É isso que Jesus diz? Não. Como pensa a maioria dos cristãos. Jesus está se referindo a uma comprovação. Você só pode perseverar se for só até o fim realmente. Não há como perseverar até a metade. Não tem como. Jesus teve, vamos dizer assim, que falar com o rodapé ainda, né? Aquele que perseverar será salvo. Poderia falar assim, mas Jesus ainda aumenta até o fim. Porque muita gente diz, eu perseverei, mas não vi nenhum resultado, eu abandonei. Então você não perseverou. Você vê aqui pessoas correndo maratonas, e quando elas chegam antes, né, daquele laço que fica ali, que é a chegada, não ganha nada, irmãos. Não adiantou se for 1 quilômetro, 2 ou 3, não interessa. Se não atravessar aquele laço ali, você não foi até o fim. É necessário perseverança até o fim, não porque a perseverança te salva, mas ela é uma prova para você da sua salvação. A continuidade no caminho comunica a você que você é salvo. Alguns dizem só pode ter certeza quando chegar lá. Antes disso ninguém pode ter certeza, mas isso é um recado antibíblico. Todo aquele que crê em Jesus, a Bíblia diz, tem a vida eterna. O verbo ter está no presente. Nunca você vai encontrar este verbo no futuro, terá a vida eterna. Não, ele sempre está no presente. Você tem a vida eterna. O adjetivo aqui para a vida é eterna. E se ela é eterna, ela não acaba. Logo, você não pode perder, porque não se perde o que é eterno. Se você perder, não era eterno. Como é que você perde uma coisa eterna? Então ela não é eterna. Da mesma forma, quando Paulo diz em Colossenses 1:23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Ele não está condicionando a salvação ao fato de você permanecer na fé, não é isto. Antes, como o próprio contexto de Colossenses declara, no versículo 21 e 22, a vós outros que também outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você já foi trabalhado nisso. Agora, a sua perseverança é uma prova de que você realmente foi alcançado por isso. Uma prova para você. Para Deus, ele já sabe. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,19. Ele diz, o fundamento do Senhor permanece firme, tendo o seguinte selo. O Senhor conhece os que são seus. Então, Deus já sabe quem é dele. Mas aí tem outro lado. Todo aquele que professa o nome do Senhor, afaste-se da iniquidade. Deus já sabe quem é dele, mas você quer saber se você é dele? Afaste-se da iniquidade. Afaste-se da injustiça. Afaste-se do pecado. Isso não quer dizer, você só vai ser salvo se você se afastar do pecado. Não, mas afastar-se do pecado é uma prova para você saber que você é salvo. Estão entendendo a diferença? Em nenhum momento, Jesus ou os apóstolos colocam essas coisas como causa da tua salvação. Apenas dizem que elas são provas externas que você tem que olhar. Para não nos alongarmos neste ponto, há um texto que é o de Hebreus 6, 4 a 6, eu tenho uma pregação sobre isso, vou deixar no card aqui, né? É assim que eles falam, né? Põe o dedinho aqui e vai aparecer um card. Da pregação que eu fiz sobre isso, quem quiser assistir, é só clicar aqui. Sobre Hebreus 6, você não perde a sua salvação. Mas só um resumo aqui. De modo rápido, faça os seguintes contrastes naquele texto, de Hebreus 6, 4 a 6. No verso 4 ele diz, aqueles que foram iluminados, aqueles. E no verso 9 ele, mas acerca de vós, ó amados. Olha o contraste. O autor dos Hebreus primeiro fala daqueles, e depois fala sobre vós, amados.
São dois públicos diferentes. Aqueles são os perdidos, que ele indica nos versículos 4 ao 6. Mas no verso 9 ele fala de outro público. Mas quanto a você, ainda tem um mas lá, né? Para mostrar que é um contraste mesmo. Enquanto existe aqueles que provam tudo isso e caem e são condenados, existe vocês, amados. Outra coisa, outro contraste, ele diz lá no 4 que foram iluminados, experimentaram, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram isso e aquilo. E no verso 9 ele diz para os salvos, para os amados, estou persuadido das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Então, para os do verso 4, ele não estava falando de salvação. Mas para os do verso 9, que são seus leitores, sim. Mesmo que aqueles lá do verso 4 tenham experimentado tudo aquilo, ainda assim essas coisas melhores que dizem respeito à salvação, fala dos amados, dos amados. Mas outros contrastes ainda nesse texto, versículos 7 e 8. A terra que absorve a chuva, uma produz erva útil, a outra produz espinhos e abrolhos. Esta que produz erva útil é cultivada, a outra que produz espinhos é rejeitada. A cultivada recebe bênção, a rejeitada perto está da maldição. Está vendo os contrastes? Esses contrastes mostram o que, meus irmãos? Que existe uma terra dentro da igreja e uma chuva. As chuvas são as bênçãos do Espírito que ele falou no verso 4. A terra são as pessoas. Porém, no meio das pessoas, existe duas classes. Pessoas rejeitadas e pessoas cultivadas, como uma terra. Uma terra abandonada produz espinhos. Uma terra arada, trabalhada, produz erva útil. É isso que ele está dizendo. Essas pessoas do verso 4 ao 6 que caíram, são a terra abandonada. A chuva é a mesma. Não existe uma chuva para produzir erva útil e outra chuva para produzir espinho, não. É assim? Não, é a mesma chuva. Então o mesmo Espírito Santo está aqui. O mesmo Espírito de Deus derrama suas grandiosas bênçãos aqui dentro. Mas aqui dentro tem pessoas que são terra cultivada por Deus e tem outros que são terras abandonadas. Quem é terra abandonada vai sempre produzir espinho, mas quem é terra cultivada vai sempre produzir coisas boas, frutos para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. A questão não está com a chuva, não está com as bênçãos, a questão está com o tipo de terra que a pessoa é. É por isso que no verso 11 o autor ainda diz, desejamos, porém, irmãos, que cada um de vós continue mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Viu só? Ele não está dizendo que você vai ter certeza, ou seja, que essa plena certeza até o fim, né? Você só pode ter no fim. Ele fala, não. Não é para você ser salvo que você vai fazer isso, mas é ter plena certeza de que você é salvo. A salvação, ela vem logo. A sua certeza é que você vai adquirindo na sua caminhada. Último lugar. Os avisos de Deus sobre a perseverança. Alguém diz assim, se não fosse necessário perseverar ou se esforçar, por que Deus dá tanto aviso para perseverar? Não podia deixar, você já está salvo mesmo, não vou dar nenhum aviso, pode ficar despreocupado. Olha, Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, 29 e 30, que aqueles que Deus conheceu de antemão, ou seja, que amou na eternidade, a esses mesmo Deus predestinou para que eles sejam conforme a imagem de seu Filho. Eles não serão outra coisa, a não ser imagem de Jesus, porque foi para isso que Deus os predestinou. Deus não predestina uma coisa e ela vira outra. Não. Tudo que Deus predestina se torna exatamente aquilo para o que Ele predestinou. Aos que Deus predestinou, Ele também chamou. Versículo 30, pelo Evangelho. Aí é a graça irresistível. Aos que Deus chamou, Ele também justificou. Ou seja, os que foram alcançados são perdoados dos seus pecados. Aos que Deus justificou, Ele também glorificou, diz o texto, versículo 30. Ou seja, o verbo está usado no passado como um evento já ocorrido. Nós já fomos glorificados? Não, ainda estamos no corpo de carne. Mas Paulo usa lá o verbo como se já tivéssemos sido glorificados. Aos que justificou também glorificou. Mas como assim? Ninguém foi glorificado ainda?
A questão é tão certo quanto você foi amado por Deus na eternidade, tão certo você será glorificado. Tão certo quanto você foi predestinado por Deus, tão certo você será glorificado. Tão certo quanto você foi chamado pelo Evangelho, você será glorificado. Tão certo quanto você foi justificado dos seus pecados, você será glorificado. Paulo está dando certeza. Ele não dá espaço para erro ou falha, porque Deus não falha. Portanto, tudo que ele faz, desde o início, desde o amor eterno até a glorificação, acontecerá na sua vida. Pode crer nisso. Então, por que a Bíblia nos avisa sobre queda e apostasia? Por que a Bíblia fica me avisando sobre isso? Porque alguém que está seguro deveria se cuidar para não sofrer o dano. Veja, irmãos, o que acontece com estas chamativas da Bíblia não é que existe uma falsa salvação, mas existe uma falsa certeza dela. E para que ninguém repouse sobre uma falsa convicção, Deus nos leva a certas reflexões e nos admoesta a nos julgarmos a nós mesmos. Aqui no final deste sermão você deve prestar mais atenção ainda do que no início, porque agora fala sobre a sua vida prática. Agora fala sobre você se julgar, você se observar, que ninguém se engane no que diz respeito à vida cristã. É claro, a Bíblia diz que nunca seremos perfeitos aqui nesta vida. Nós temos uma velha natureza, porém não somos mais regidos pela velha vida. Sabe a diferença da velha natureza para a velha vida? Está lá no meu livro, você pode comprar meu livro. Mas eu vou falar aqui, né? Porque nem todos adquiriram, e os que adquiriram nem todos leram, e os que leram nem todos entenderam, e os que não entenderam nem todos perguntaram, e assim vai, né? Então, a velha natureza é esta que ainda permanece em nós, natureza caída em Adão, que nos inclina para o pecado. Velha vida é o sistema que nós vivíamos lá no mundo, dominados pelo pecado. Se você diz que é crente, pode acontecer de pecar, mas você não pode ser dominado pelo pecado. Se você é dominado, você vive uma velha vida. Se você continua a mesma prática de antes, velha vida. A Bíblia diz que não. Se você é crente, você pode ter até uma velha natureza, mas você não vive governado pela velha vida. Entendeu agora a diferença? Então ninguém se engane na sua vida cristã. Pecamos sim, mas não podemos viver cedendo aos pecados. Temos uma velha natureza, mas não devemos ser regidos pela velha vida. O crente salvo peca, escorrega, vacila e às vezes até duvida. Às vezes entra guerra na consciência dele. Mas uma coisa jamais vai acontecer com o salvo. Ele nunca perderá o temor do Senhor. Nunca o salvo perderá a sua fé em Jesus Cristo. Ele nunca mais voltará à sua vida porca e miserável que ele tinha antes do temor de Deus. Pode ocorrer que ele se afaste, que ele se esfrie, que perca o seu vigor espiritual, mas o temor nunca sai mais do coração dele. Sua nova natureza impede que isso aconteça. Um urubu transformado em gente jamais voltará a comer carniça. Porém, como Deus não quer que nós vivamos açoitados por nossas dúvidas e pensamentos cruéis, Ele nos alerta sobre a vigilância como uma das provas da nossa perseverança. Os verdadeiramente salvos vão levar em conta esses avisos e certamente farão das suas vidas um motivo de prontidão e atenção. Outros não levarão isso a sério porque vivem na falsa esperança. Outros porque não são salvos mesmo. Mas uma coisa é certa, sua perseverança não depende de você. Mesmo você vigiando, a sua proteção vem de Deus. Então, o que vimos hoje, perseverança não vem de nós, é uma preservação divina. Ela tem provas externas e nós precisamos observá-las. Paulo diz, 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que não já estáis reprovados. Por que Paulo fala isso? Paulo diz isso para ninguém viver no engano. Não existe falsa salvação, existe falsa convicção. Um cristão perseverante pode passar por momentos de dúvidas e pesadas situações de desânimo. Quero aplicar isto para você.
Lembre-se, você jamais perderá a sua fé. Pastor, estou desanimado, mas você nunca vai perder sua fé. Esse momento de desânimo vai passar. Vai passar. Pode ser o vale da sombra da morte. Pode ser o dia mau que Paulo fala em Efésios 6. Pode ser a hora das trevas, o poder das trevas que Jesus fala em Lucas 21. Pode ser. Todo cristão passa por isto. Mas lembre, a sua salvação foi dada como um presente daquele que jamais se arrepende de nos ter dado coisa alguma. Nos seus momentos de aflição, lembre-se, irmãos, quem guarda você é o Senhor. E é pelo poder dele que somos guardados, firmados, estabelecidos. Como disse Pedro ainda na carta no final, aquela foi no início, mas no final ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aos cristãos convictos eu digo, irmãos, vocês, independente de suas tribulações, perseveram, mas lembrem-se que vocês estão aumentando nos graus de sua santificação. A sua maturidade deve lhe fazer mais humilde e não orgulhoso por isso. Essa não é uma conquista do seu esforço, mas sim uma graça dadivosa de Deus. Ajude seus irmãos e os fortaleça. Faça como Jesus disse a Pedro: fortaleça os teus irmãos. Faça como Jesus disse a Pedro: apacente as minhas ovelhas. Você está firme no alto da montanha? Não fique de lá chamando o seu irmão. Desça e busque-o para subir contigo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Avante, irmãos. Avante, irmãos. Paulo disse: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11. Não é hora de parar nem de retroceder. Igreja, ouça-me. Você que está pensando em parar, não é hora mais. Não dá mais tempo, porque tua salvação agora está mais próxima. Cada passo que você dá está mais próximo da vinda de Jesus, meu irmão. Você vai parar por quê? Você vai desanimar por quê? Esta é a hora de levantar as armas e ir para o combate espiritual. Esta é a hora, não interessa o que está acontecendo com você e nem ao seu redor, não importa. É hora da igreja assumir a sua poderosa unção que ela recebeu do Senhor, para ser verdadeira combatente neste mundo que já está perdido. Você não está, o mundo está. Você não pertence a este mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. Saia do mundo, irmãos. Saia da Babilônia, meu irmão. E eu vos receberei, diz o Senhor. Apocalipse 2:3, nas 7 cartas, há promessas em todas elas para os vencedores. Primeiro, você se alimentará da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Capítulo 2:7. Segundo, de modo nenhum você sofrerá o dano da segunda morte. Você não vai para o inferno, irmão. Versículo 11. Terceiro, você comerá do maná escondido e receberá uma pedrinha branca com um novo nome. Esta pedrinha representa que você é inocente diante de Deus. Você não tem pecado mais, porque Jesus levou sobre ele. Aleluia! Quarto lugar, você receberá autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, que é o próprio Jesus. Que presente é esse? Que presente é esse? Ter o próprio Jesus como a estrela da manhã, como seu presente. Quinto, você será vestido de vestes brancas, não mais sujas do pecado, e nunca terá o seu nome apagado do livro da vida, e ainda terá o seu nome confessado por Jesus diante do Pai. Capítulo 3, verso 5. Você será feito coluna. Sexto lugar, coluna do santuário de Deus, coluna firme do santuário de Deus, e nunca mais se abalará. Você receberá o nome do Pai e o nome do Filho sobre você. 3:12. E finalmente a sétima promessa: você se assentará com Jesus no seu trono, como ele venceu e se assentou com o Pai no trono dele. Você crê nessas promessas? Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja do Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor nesta noite. Glorifique o seu nome. Você vai perseverar até o fim, porque é Ele que te preserva, Ele que te segura.
Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não desanime, irmão. Não desanime. O Senhor é contigo, Ele te segura nas mãos e levará você até o final, porque esta é a promessa dEle e não pode cair por terra. Vamos nos colocar em pé e orar em nome do Senhor.